Porque se você está achando que o apagão em São Paulo prejudicou de alguma maneira o prefeito Ricardo Nunes, na sua tentativa de continuar no cargo aqui na cidade de São Paulo, você tem até razão, mas não foi suficiente para mudar o resultado esperado nas pesquisas eleitorais, não. O último levantamento da Datafolha, que foi publicado ontem pelo Instituto, mostra que sim, Ricardo Nunes sofreu aquele baque na fase eleitoral, depois aí dos temporais, da falta de gestão, tal, não sei o quê, parará, mas nada que coloque em risco a sua iminente vitória no dia 27 de outubro, quando ocorre o segundo turno das eleições municipais em todas as cidades que não definiram suas prefeituras no primeiro turno. E o mais maravilhoso, Boulos não levou um voto que o Nunes perdeu, né? Não, é isso mesmo. Olha que interessante. Vamos colocar a pesquisa aí na tela para o pessoal conseguir ver junto com a gente. Olha que coisinha bonitinha de meu Deus. Cadê? No levantamento da semana passada, o Ricardo Nunes do MDB aparecia com 55% das intenções de voto. Agora, depois do apagão, que começou na última sexta-feira, Nunes aparece com 51%. É uma queda... 4 pontos percentuais. Até que bem acentuada, acima da margem de erro, para apenas uma semana de diferença entre um levantamento e o outro. Já o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, manteve exatamente o mesmo resultado da pesquisa do dia 10 de outubro. Para onde foram os 4 pontos percentuais? Conta para mim. Para os nulos e brancos. E isso faz todo sentido se a gente for pensar nas rejeições. Sim. O Ricardo Nunes não é um político daqueles carismáticos que tem fãs. Ele foi alçado à prefeitura depois da morte do Bruno Covas, né? Não foi eleito prefeito em 2020. Muita gente conheceu ele durante essa campanha, Exatamente. Então ele não foi eleito prefeito, mas sim vice de um candidato que certamente iria ganhar aquele pleito. Além disso, Nunes e Boulos se encontram em espectros políticos absolutamente opostos. Então, é mais do que compreensível que alguém tenha decidido, depois da péssima gestão da Prefeitura de São Paulo, na crise da Enel dos últimos dias, não mais votar no prefeito, mas também não vai passar seu voto para o Boulos. Prefere anular o voto ou ficar em casa pedindo uma pizza, fazendo um churrasco. Até porque a multa é tão baixa que às vezes a pessoa prefere ficar em casa olhando quanto é R$3. Justifica no próprio aplicativo. É rápido, fácil. Mas independentemente de qualquer pesquisa eleitoral, uma coisa a gente não pode negar. O clima melhorou muito no segundo turno, desde que faz o M do Pablo Marçal ficou fora da jogada. Melhorou tanto que rendeu até um abraço. Ocorreu. Esquisito. Entre o Nunes e o Boulos no debate da Band no início dessa semana. Vamos dar uma olhada nesse momento afetuoso. E aí o oficial de justiça não achava ele, aí prescreveu. Então... Tudo bem? Você tá bem? Eu tô bem, você. Tudo bem? Vamos lá, Silêncio, por favor. Você não vai me intimidar, sabe por quê? Jamais. Eu vim da periferia do Parque Santo Antônio e não tenho medo de nada, rapaz. Só de Deus. Olha, gente. Olha, respeita quem tá assistindo na televisão, por favor, silêncio. 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 Vamos lá. É bravo, né? Gente, só para contextualizar quem não está entendendo nada, quem perdeu esse momento, diferente dos debates com o Marçal e da Atena, onde os candidatos tiveram suas cadeiras aparafusadas no chão e eram proibidos de saírem de seus púlpitos. Marina Helena era a primeira a sair do púlpito, quando começava ali o tititi. Nesse debate da Band, ambos eram livres para sair dos seus lugares e ficar ali circulando. Eu gosto desse formato. Por isso que ficou esse Climão. aconchego de Boulos ali em Nunes. Olha só ler uns superchats aqui rapidamente. Bora. O Valder Nascimento falou, e o Tarcísio, um privatizador convicto, explicando por que a Enel não investe, explicou direitinho por que não se deve privatizar serviços primários e os eleitores dele batem palma e vão continuar votando nesse tipo de político. Falaremos a respeito já sobre essa questão de nuance e fã-clube. Realmente, Valder. Valder ou Walder, não sei. Existe e assim, tá todo... É o que a gente falou. Tá um jogo de empurra e nesse momento tá todo mundo jogando para sua base. Tá todo mundo querendo faturar em cima de alguma coisa. Então, assim, cada um vai falar para quem... o sino vai tocar melhor aos ouvidos, assim, basicamente. Com certeza, lógico. E o Alessandro mandou o seguinte, vocês acham que na imprensa tradicional há um viés de colocar o problema da Enel na conta do Nunes apenas? Não. Sim. Não, mas olha só,
não é colocar na conta do Nunes, ele é o prefeito da cidade. Então, assim, não é colocar o problema da Enel. A pergunta tem que ser não pro Boulos, nem pro... Mas a gente não tem visto na cobertura da imprensa tradicional a cobrança federal. do governo federal. Não tem. Não, Nesse sentido, eu acho que ele tem toda a razão. Boulos Nunes, óbvio, claro. Toda a razão. E o Jorge Neto também mandou um superchat dizendo que Boulos tem mais de 50% de rejeição e ninguém se elege com esse percentual. A essa altura do campeonato, ele virou um candidato folclórico. A gente falou tanto disso aqui no Vivo News. E a galera tá falando Quem que tá folclórico o voto útil. Serviu Tá de nada, parabéns. folclórica é aquela cara da Marta Suplicy. Mas enfim, o Nunes ficou, como a gente viu no vídeo, nitidamente desconcertado quando o Boulos se aproximou com a mãozinha aqui, ó, no bolso. Vamos ver como é que você vai se seguir a partir de agora. De acordo com o portal UOL, o momento que acabou virando uma piada nas redes, na verdade, foi bem tenso. Vimos na cara do Nunes que ele estava bem tenso. Tanto que todos os seguranças que estavam nos bastidores foram para o estúdio no momento da troca de afeto. Mas como a gente viu no vídeo, o negócio parou por ali mesmo, com o Boulos abrindo o bloco seguinte, ironizando a situação, dizendo que ia manter distância para o prefeito não se assustar. Entendi, tá ótimo. Foi gentil. Foi gentil, né? Isso. Mas assim, também não precisava ter se retirado do púlpito e chegar naquela marra ali, mas tem que o teatro tirar, né? é fundamental nesse momento, foi um dos né? poucos debates que o Nunes foi, né? No caso, Mas ele estava tentando resolver a coisa da Enel com o governador. Verdade. De colete laranja. Foi. Não, aqui ele não usa colete laranja. Ele tava. Ele tava? Ele tirou uma fotinha. Com o nome. Aí depois. todo mundo tava falando. Que bom que ele botou o nome, que ninguém ia saber que era ele. Exatamente. Só a peruca, né? Bom, e como a gente contou aqui na semana passada, mais de 50 cidades brasileiras vão votar de novo no dia 27 de outubro. E a gente fez um apanhadão aqui do que rolou de mais importante nessa semana, para além da eleição aqui em São Paulo, que por enquanto está garantida para o Ricardo Nunes, apesar de tudo. Acho que vale que a gente começar pelo Ceará, o Gabriel, onde a coisa está mais encrespada, porque a pesquisa da Datafolha que saiu ontem indica que o cenário é mesmo absolutamente indefinido. O André Fernandes, do PL, que no último levantamento tinha 47%, oscilou dentro da margem de erro para 45%, enquanto o Evandro Leitão, do PT, também oscilou de 45% para 43%. E aí quem subiu, assim como aqui em São Paulo, brancos e nulos, subiram 4%, 4% ou 4 pontos percentuais. 4 pontos percentuais, exatamente o que eles perderam, exatamente. Né? Mas nos últimos dias rolou muita coisa complicada de entender, para quem não entende, como o Valder estava querendo saber, nuance. Fala. Pois é, gente, evocando aqui a figura do governador João Dória, o meu recadinho de hoje, o meu bom recadinho... O meu bom recadinho vai para você, você que é um improdutivo, um fracassado. É que eleição não deveria ser como torcida organizada de futebol. E se você trata a eleição como trata o futebol, você está fazendo errado as duas coisas, tá? Então vamos lá, gente. Essa eleição em Fortaleza é a eleição do pragmatismo. É o que a Manu aqui adora chamar de real politics, tá? Aqui no Brasil a gente emburreceu tanto, mas tanto o debate, que para a grande maioria das pessoas é inconcebível a existência de partidos de esquerda sendo oposição a outro partido de esquerda. Como se todo mundo, por compartilhar da mesma ideologia, precisasse apoiar até mesmo aquilo com o que discorda. Exatamente. A disputa é tão pobre, tão pueril, que a gente poderia reduzir os 29 partidos a 2, nós e eles. Tipo Estados Unidos. É isso. Adorei o nós, lógico, essa né? metáfora. Depende de onde você se encaixa. O Vivo News está aqui para tentar humildemente, ou nem tanto, desmistificar isso. Então deixa eu explicar o que está acontecendo em Fortaleza, que está deixando todo mundo meio totoco. Logo depois do resultado do primeiro turno, onde o prefeito José Sarto, do PDT, não conquistou votos suficientes para seguir na disputa, Sarto declarou neutralidade no segundo turno. Essa foi a posição oficial do PDT também no Estado, que era para liberar que os seus quadros pudessem apoiar quem eles achassem melhor. E aí, nessa semana, o ex-prefeito de Fortaleza, pelo PDT, Roberto Cláudio, antes do Sarto, né, governou de 2012 a 2020, ele postou a seguinte declaração nas suas redes sociais, a gente tem a imagem aí. Em virtude disso, eu peguei trechos, né, porque a declaração era muito longa e tal, ele falava que
o começo do post é ele exaltando todos os seus feitos e os feitos do Sarto, mas que não deu. Tá. Em virtude disso, agora temos um cenário complexo que demanda de todos nós, fortalezenses, uma reflexão sobre os riscos e as possibilidades de caminhos a seguir. A despeito da tentativa de alguns de nacionalizar essa campanha, guarda isso porque isso é importante, a consequência da decisão do voto neste segundo turno tem relação direta com o futuro de mais de 2.500.000 fortalezenses pelos próximos 4 anos. Por essa razão, creio que esse momento nos impõe a decisão de um voto útil. Opa! Entendo pessoalmente que o passado das gestões do PT em Fortaleza foi marcado pelo completo abandono administrativo da cidade, descaso com as políticas públicas mais essenciais para a população, como a saúde e a educação, mas principalmente por uma politicagem que corroeu a credibilidade e as contas públicas da prefeitura. Mas ainda mais assustador do que esse passado é o modelo presente de poder, também grava isso aí na sua cabeça, implantado pelo PT aqui no estado do Ceará. O nosso estado vive esse tempo o cenário de uma arrogante e soberba hegemonia política e administrativa marcada pela perseguição e tentativa de destruição da reputação de instituições e pessoas que não se submetem a esse projeto. Vamos para a próxima. E aí ele conclui, para completar, o cenário de obras paradas em todas as regiões do estado, da falta de investimento em infraestrutura, do abandono da saúde pública e principalmente do medo e incompetência das autoridades para combater as facções criminosas, dão a demonstração do tamanho do problema que o PT tem criado para todo o estado. Exatamente por um dos caminhos, no caso o PT do Ceará, ser a certeza de uma fórmula que já deu errado aqui em Fortaleza e que atualmente está destruindo o nosso estado, tomei a decisão pessoal de votar, de votar no outro caminho. É o PDT apoiando o PL. De apoiar André Fernandes no segundo turno. Não é o PDT, já falaremos sobre isso. Obviamente choveu crítica, né, de tudo que é canto. A declaração do Roberto Cláudio expôs o que todo mundo que presta atenção no Ceará já sabe. Existe no PDT do Estado uma diferença claríssima para com o PDT nacional. Ah, entendi. A gente, inclusive, já falou sobre isso na nossa entrevista com Ciro Gomes, no Rivotalks. A gente até perguntou para o Ciro se ele permaneceria no PDT, dadas essas divergências. Ele disse que continuaria. A entrevista foi em junho, né? Junho? Ciro? Foi... junho, julho. Gabriel. Julho. Então, se você ainda não assistiu essa entrevista, depois do Rivo News, corre lá para ver, porque ela está excelente. Tanto é verdade que a bancada do partido na Câmara Municipal de Fortaleza, que é a maior força política da capital cearense, o PDT é o partido com o maior número de cadeiras lá na Câmara Municipal, também está dividida, com alguns vereadores apoiando André Fernandes e outros, Evandro Leitão, do PT. Aí, na sequência, Ciro Gomes, que hoje é vice-presidente nacional do PDT, também se manifestou. E antes, rapidinho de você continuar... Claro que eu preciso tomar uma água. Maria Vitória Catão fala, a gente pode falar do Ciro, mesmo o Ciro indo aí? Óbvio. Claro que pode. É bem ou mal, Maria Vitória? Que aí vai de acordo com o superchat. A gente falando verdade, Maria Vitória, pode tudo. E com a gente respeito. Só não pode, a gente só não pode falar mentira. Isso. Não, e as críticas, elas são, imagina, fazem parte do jogo. Claro. Se tem alguém que está acostumado a ser criticado, é Ciro Ferreira Gomes. O Ciro, ele não declarou apoio expresso ao André Fernandes, mas ele compartilhou nas suas redes sociais um artigo de ninguém mais, ninguém menos do que Leonel de Moura Brizola, escrito em 2004, cujo título é Lula, inconsciente ou traidor? E aí na legenda do post o Ciro disse que o artigo era de uma lucidez absoluta e que a postagem dele era direcionada aos histriônicos da política brasileira e que para quem tiver bom senso e quiser examinar o que a gente está vivendo hoje, a história está aí à disposição. Dado todo esse contexto, o presidente nacional licenciado do partido, porque hoje é ministro do governo, o Carlos Lupe, fez um vídeo que a gente vai ver agora. Que babado. O PDT, partido que eu fundei desde o dia 26 de maio de 1980, tem 44 anos de história. E eu, há 44 anos, estou nesse partido. Hoje licenciado da presidência para ocupar a função de ministro de Estado da Previdência Social, que muito me orgulha.
sempre buscando prestar serviço ao nosso povo mais sofrido e mais humilde. Temos eleição, e eu não posso me omitir. Eu tenho um lado, eu tenho um partido, e esse partido representa a história de quem sofreu muito com a ditadura de 1964. Nós somos o partido dos excluídos, dos perseguidos, dos caçados, dos torturados, dos mortos pela ditadura. Infelizmente, no Ceará, nós temos realidade em Fortaleza muito triste. Um candidato apoiado por essa direita mais carcomida, mais ultrapassada, mais raivosa, que representa com a sua face a face dos filhos da opressão, os filhos dos torturadores, filhotes da ditadura, como falava Leonel Brizola, se apresentam como candidato. E o partido como o nosso, que tem a nossa história, jamais poderá estar ao lado dos filhotes da ditadura. Por isso, em Fortaleza, nós, para proteger nossos companheiros, falamos da neutralidade. Mas como alguns companheiros estão demonstrando a sua vontade pessoal, eu quero também manifestar a minha, como fundador desse partido, como presidente licenciado desse partido. Não temos como ter outro lado, a não ser o lado da nossa coerência, da nossa história, da nossa luta, da nosso amor ao povo Fortaleza, Ceará, Brasil. E esse lado, aí em Fortaleza hoje, é ao lado do Evandro Leitão 13 do PT. Não tenho nenhuma dificuldade de falar isso. Independente de qualquer divergência pessoal, Fortaleza é maior que todos nós. É nossa obrigação, como cidadãos brasileiros, cidadão que sou adotado pela cidade de Fortaleza, alertá-los. Ditadura nunca mais. Chega desses filhotes da ditadura. Tá, deixa eu só falar um negócio rapidamente. O Lupe está trazendo a força de um conceito de partido que eu tenho uma dificuldade atualmente de entender no Brasil. Para mim, ele usou o todo do partido para falar o que ele apoia ou não. Claro, isso foi uma crítica pesada, inclusive, porque ele fala, esse post foi no Instagram dele, Tá. e ele diz, né, no vídeo, como vocês puderam ver agora, que essa é a opinião pessoal dele, só que o post foi em collab com a página do PDT Nacional. Aí o negócio ficou um pouco confuso. Ficou confuso. Ficou meio confuso. Primeira coisa, antes de seguir falando a respeito, em 2016, quando o Roberto Cláudio era candidato à reeleição para a prefeitura de Fortaleza pelo PDT, o concorrente dele era o capitão Wagner, na época no PR, que hoje é Republicanos. O PT declarou neutralidade. Vamos em frente, então. Tá bom. A gente está falando aqui, pessoal, de eleições municipais, tá? Eu, Gabriel Weiner, particularmente, não acho que tenha cabimento a gente ficar falando em defesa da democracia num contexto em que a ideia é justamente ignorar a voz de uma imensa parcela da população fortalezense que sim quer André Fernandes na prefeitura. Eu disse a mesma coisa quando ensaiaram esse discurso valoroso no primeiro turno aqui em São Paulo contra Pablo Marçal. Isso faz de mim, gente, alguém que gosta ou que compactua com as ideias do André Fernandes ou do Pablo Marçal? Ou a ditadura? Né? É claro que não. Mas, na minha humilde opinião, é um delírio messiânico esse de boa parte da esquerda brasileira de se considerar a única via democrática. Não é, não são, não funciona desse jeito. E eu entrei em contato com a equipe do prefeito Roberto Cláudio para entender como ele recebeu essa declaração do presidente do seu partido, o ministro Carlos Lupe. Basicamente, o que me disseram é que a síntese do fundamento para essa decisão do Roberto Cláudio é muito simples. O jeito e a capacidade de gestão petista ele já conhece. Um assessor dele me disse que o Roberto pegou a cidade arrasada da Luiziane Lins, do PT, prefeita antes dele, entre 2008 e 2012. E ele está vendo o que o PT está fazendo no governo do Estado. Tá? Por isso, decidiu por um caminho novo, que ele não conhece, já que o que ele conhece é desastroso. Já sobre o que o Lupe disse a respeito de André Fernandes ser uma ameaça à democracia, a análise também é bem pragmática. Esse mesmo assessor do Roberto me respondeu que ameaça à democracia é a hegemonia petista no Estado, isso sim.
A gente tem fontes também. Temos fontes e o Gabriel conversou com fontes. Isso, e fontes as me fontes disseram que a hegemonia petista no Estado também é deveras perigosa. E olha, gente, Roberto Cláudio não está sozinho nessa crença, não. Porque em Belo Horizonte a coisa também está bem complexa. O prefeito candidato à reeleição ali na capital mineira, Fuad Noman, disse que Lula, que apoiou Rogério Correia no primeiro turno, não deve participar de sua campanha. E ele nem quer isso, porque isso não vai fazer diferença alguma. E Ele talvez falou, até faça uma diferença para pior, né? Mas ele conta com uma petista crítica ao PT ali na sua campanha. E essas pessoas, né? Elas existem. É uma coisa incrível. É a prefeita reeleita com 60% de votos em Contagem, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, a Marília Campos, que fez uma fala de apoio à sua reeleição. Ela é um quadro importantíssimo do PT, do Partido dos Trabalhadores, e provavelmente por isso que você nunca ouviu falar dela. Né? Porque exatamente. No caso, porque todo mundo que tem ali a possibilidade de se colocar eventualmente, virtualmente, daqui muitos anos, shut up and drive. Como uma alternativa ao painho, acaba sendo, a gente sabe, né? E a Marília vai comandar a Contagem aí pela 4ª vez, a maior cidade ali é comandada... É a maior cidade do país comandada pelo PP. É mesmo? Olha que coisa incrível. Contagem é a maior cidade do país. Contagem. É isso. Você vê como é que... Acho que são 600 mil habitantes. É isso tudo em Contagem? É grande. Contagem é grande. Não, eu imaginei, mas eu imaginei que era um grande tipo região uma metropolitana. perifona, assim, de São Gonçalo. Eu achei que 650 mil pessoas. Impressionante. E ela tem feito duras críticas, como a gente está mencionando aqui, a Lula e também ao Partido dos Trabalhadores. Quem não está criticando essa galera, né? Mas, recentemente, a Marília disse em entrevistas que o PT precisa repensar sua estratégia política e seu discurso, que seguem focados na polarização. Gente, isso já foi gente, né? há muito tempo. Numa conversa com a Folha de São Paulo, a Marília disse, abre aspas, o partido tem condição de ter propostas, mas só vemos parlamentares focados em questões essencialmente identitárias que não somam num projeto de disputa política ou em polarização com o passado. Fecha aspas. E ela foi além. Na opinião dela, o PT deveria ter apoiado Fuad Noman ainda no primeiro turno. Olha isso. Das eleições em BH. E vamos exaltar aqui a coragem dessa mulher, né? Sim. De estar dizendo isso publicamente. É uma coisa que a gente não vê todo dia nos também, quadros gente, do PT. A pessoa deve estar de saco cheio de só apanhar. Daqui a pouco ela vai até mudar de partido. É isso que eu ia falar, né? Ela se coloca como uma política de centro. Não é dentro ironia. do PT. Dentro do PT. Mas corretíssimo. Ela, que não convidou Lula para participar de sua campanha, tem cobrado o presidente por investimentos e uma solução para a dívida de Minas Gerais, que hoje está na casa dos 160 bilhões de reais, com B de bilhão. Na avaliação dela, Lula precisa visitar mais o Brasil e falta diálogo do presidente e dos ministros com o país. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês têm que ficar muito atentos. Opa, tivemos aí uma cena de nosso Alan, o produtor. Produtor. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês. Só lembrar, a Marília de Contagem, mas ela está sendo uma voz de relevância em Minas Gerais, que é o maior colégio eleitoral desse país. Inclusive, daqui a 2 anos temos eleições em âmbito nacional. Mas você quer saber a melhor de tudo isso? Tem! Sabia que ela não é cotada para concorrer ao governo do estado de Minas, mas sim para ser vice de um candidato do PSD? Mas é óbvio! Mas isso com certeza! Óbvio. Por quê? Porque é um quadro bom. Quando imagina. o quadro do partido é bom, o PT manda vice. Não precisa. Entendeu? É óbvio. Que ódio. Ai, que ai, me dá. Ai.